8 pessoas foram julgadas e condenadas, envolvidas em um caso de um cartório de notas na cidade de Votuporanga. Esse caso aconteceu em junho de 2024. Eu estou ao lado do promotor do GAECO, Fábio Sakamoto, que vai explicar pra gente sobre esse caso e falar sobre essa condenação dessas 8 pessoas. Doutor, explica pra gente, relembra um pouco pra gente desse caso. Esse caso ele foi uma investigação conjunta do Ministério Público, do GAECO e da Polícia Civil por conta de uma descoberta de exigência de valores maiores dos contribuintes, das pessoas que precisavam do cartório. Então envolvia o primeiro cartório de notas de Votuporanga. E o que se descobriu naquela ocasião é que, em linhas gerais, o tabelião e os escreventes, eles exigiam valores maiores das pessoas a título de custas e emolumentos, e a diferença desses valores, eles se apropriavam. Isso foi o que startou a investigação na época. A investigação foi adiante, essas pessoas elas foram processadas, são 8 pessoas no total, e na data de ontem a gente teve ciência da sentença. Os 8 réus acabaram condenados pelos crimes que eles foram acusados. Quais crimes foram esses? Organização criminosa, peculato, que significa apropriação indébita praticada por quem exerce função pública, e no caso eles exerciam uma função delegada do Estado, que é a função de tabelião e de escrevente, e também excesso de exação, que é a exigência de tributo em valor maior que o devido, que no caso a diferença eles se apropriavam. Basicamente foram esses os crimes que eles foram condenados. São 8 pessoas, essas penas variaram de quanto tempo, doutor? A maior pena acabou sendo aplicada para o tabelião interino, o ex-tabelião interino, e foi uma pena superior a 11 anos de reclusão em regime fechado. Os demais escreventes foram condenados em penas que variam de 10 a 5 anos de reclusão, parte em regime fechado e parte em regime semiaberto. A maioria deles se encontram presos ou não? Não, nenhum deles está preso. Já durante o processo, o STJ, na verdade, concedeu um HC em favor de um deles, e depois esse benefício acabou estendendo para todo mundo. Apesar de eles terem sido condenados, e isso é uma vitória, essa condenação é uma condenação que não é definitiva. Foi em primeira instância. Foi uma condenação em primeira instância, contra a qual cabe recurso, e muito provavelmente, praticamente 100% de chance, que as defesas elas vão recorrer para tentar reverter isso no tribunal. Mas aqui em primeira instância, pelo juízo de Votuporanga, eles foram os 8 condenados. Na época, como que esse caso chegou a conhecimento de vocês? Na época, esse cartório ele estava vago, e quem foi condenado foi o ex-tabelião interino. Mas ele não era o titular da delegação. E depois assumiu a tabeliã, ela acabou assumindo esse cartório, e ela que tomou pé da situação. Foi ela que identificou todo o esquema que acontecia ali e levou o fato para a polícia. A polícia, por sua vez, compartilhou com o Ministério Público, e nós fizemos a investigação conjunta. Foi assim que aconteceu. Então, na época que a tabeliã ela começou a apurar as irregularidades, ela levou o caso ao conhecimento do juiz corregedor do cartório. E o juiz corregedor do cartório, por sua vez, ele também instaurou um procedimento administrativo disciplinar, que é a função do juiz corregedor fazer isso. E ele apurou esse fato no aspecto disciplinar. Então, isso também foi usado como um gatilho para a gente iniciar a investigação na época. Doutor, tem mais ou menos levantado valores aí de prejuízos que esse cartório causou aí à população? Foi feita uma perícia por amostragem, porque foram tantos atos notariais ao longo de 4 anos, isso aconteceu... Ao longo de 4 anos? De 2020 a 2024. Então, imagina a quantidade de ato notarial que um perito teria que fazer para analisar, para chegar numa perícia assim, analisar todos os atos seria humanamente impossível de analisar. Então, a perícia que foi feita, ela foi feita por amostragem. Na época, o prejuízo ele resultava em torno de 5,5 milhões de reais para os cofres públicos. E também fora o prejuízo das vítimas, das pessoas que foram lesadas, porque isso eles foram condenados. Teve gente que foi condenado por mais de uma dezena de crimes. Ficou comprovado que, em muitos casos, eles exigiam valores maiores que as pessoas não deveriam ter pago e pagaram. Então, quer dizer que a pessoa que utilizava o serviço do cartório também sofreu um prejuízo. Só que a gente não apurou, na época, todas as pessoas que foram vítimas. Teve gente que foi vítima, mas não quis denunciar. Então, o que a gente levou ao conhecimento da Justiça foram as pessoas que se dispuseram a comparecer na delegacia na época e a dizer que teriam sido cobradas um valor a mais do que deveria ter sido cobrado. Esses valores, de alguma forma, eles foram bloqueados, eles foram restituídos? Teve algum bem bloqueado, sequestrado, no caso de algum desses indivíduos? Bastante coisa foi tornada indisponível já durante o curso do processo, exatamente. E esses bens, eles continuam indisponíveis. O juiz, ele não condenou as pessoas a ressarcirem os cofres públicos nessa quantia que a gente pediu. E esse vai ser um dos motivos de recurso do Ministério Público. Segundo o juiz entendeu na sentença, não tem prova suficiente de que esse seria o valor correto.
Agora, aqui cabe uma observação. De acordo com o Código de Processo Penal, o valor que a gente pediu é um valor mínimo. É o que foi estipulado por amostragem. É bem provável que esse maior seja maior. E isso pode realmente ser apurado em outra esfera, numa esfera civil, por exemplo. Mas não afasta a possibilidade de o juízo ter condenado no piso, que foi o que a perícia na época apurou. Então, por conta disso, é provável que a gente vá recorrer contra essa sentença. Não só por conta disso, mas por outras razões também. Assim, para o Ministério Público, a sentença, ela atendeu parcialmente a nossa expectativa. Mas a gente vai avaliar com serenidade se é o caso de recorrer ou não. Muito provável que sim, que a gente venha recorrer contra essa sentença.